Que de fato todos os nossos atos sejam feitos em amor, como Paulo também nos ensina a viver segundo esse propósito tão precioso, que é viver baseado e firmado no amor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus 26, hoje pela manhã falamos sobre João Batista e agora à noite queremos compartilhar com os irmãos uma reflexão baseada numa parte da vida do apóstolo Pedro e num momento decisivo, crucial na sua vida, eu diria assim, que nos ensina o que um discípulo deve fazer para confessar a Jesus e não negá-lo. Esse texto nos conta a história de Pedro, no momento em que ele negou a Jesus. O que eu e você devemos fazer para não negar a Jesus, mas sim confessá-lo como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador e como aquele que dirige os nossos passos, confessar que nós conhecemos a Ele, confessar que tivemos um encontro com Ele, deixar por onde passarmos marcas e evidências de que nós nos encontramos com o Senhor. Vejamos então, Mateus 26, de 69, verso 69 em diante, diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Meus irmãos, esta certamente é uma das situações mais marcantes da vida do apóstolo Pedro. Certo autor afirmou, ou procurou nos lembrar, que os evangelhos falam acerca de Pedro ter negado Jesus. Os 4 evangelhos mencionam a negação de Pedro. A honestidade da igreja ao expor os fracassos dos seus heróis é sadia e autocrítica. Os crentes são pecadores, e como disse domingo passado, no céu estarão pecadores que se arrependeram. Não apenas pecadores, mas pecadores arrependidos dos seus pecados, que choraram amargamente, que lamentaram, que se arrependeram, não apenas que sentiram remorso, porque a diferença entre arrependimento e remorso basicamente é mudança de atitude. Em ambos os casos é possível chorar, lamentar um erro cometido, uma falha cometida, mas no caso do arrependimento nós temos algo mais. Nós temos a mudança de atitude. Se a gente simplesmente chora porque sentimos a dor de termos feito alguma coisa errada
que machucou o coração de Deus, que feriu o coração de Deus, mas continuamos fazendo, continuamos os mesmos. Isso não passa de remorso. Mas se nós mudamos, se nós abandonamos o pecado e passamos a viver uma nova vida segundo o propósito de Deus, isso é arrependimento. Esse foi Pedro. Pedro que todos nós conhecemos. Pedro impetuoso, destemido e ao mesmo tempo com alguns altos e baixos, como todos nós. Como todos nós. O mesmo Pedro que andou sobre as águas do mar da Galileia com Jesus, que apanhou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote quando prenderam Jesus no jardim do Getsêmani, agora se vê diante de uma situação terrível, negar que conhecia Jesus. Quando chegam e perguntam e dizem: você é um deles, você o conhecia? Ele diz: não conheço tal homem, não conheço tal homem. Seja por atos ou por palavras, nós também, da mesma forma, podemos negar que conhecemos a Jesus da mesma maneira. Podemos negar que tivemos um encontro com Jesus, simplesmente por não deixarmos evidências, não deixarmos marcas por onde passarmos de que nós nos encontramos com Jesus. No domingo passado, pela manhã, nós estudamos um pouco a respeito de Atos capítulo 4, e nós vamos encontrar este Pedro aqui, juntamente com o apóstolo João, diante do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho, o grande conselho de líderes do povo judeu, testemunhando com tal autoridade, com tal firmeza, que os membros do Sinédrio chegaram à conclusão de que eles, Pedro e João, haviam estado com Jesus, haviam se encontrado com Jesus. Da mesma forma, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a deixar marcas por onde passarmos, de que nós estivemos com Jesus, de que nós conhecemos a Cristo, de que nós tivemos uma experiência pessoal com Ele. Jesus condenou os fariseus do seu tempo, dizendo que eles não passavam de sepulcros invisíveis, sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber. Nós precisamos orar e pedir a Deus que, pela sua misericórdia, as pessoas, quando passarem por nós, percebam que nós temos um compromisso com Jesus, que nós tivemos um encontro com Cristo, que nós tivemos uma experiência com Jesus. Pedro disse: não conheço tal homem. Para que isso não aconteça com a gente, precisamos tomar algumas medidas de segurança, precisamos tomar algumas precauções. O discípulo que confessa a Jesus não confia em si mesmo. O discípulo que confessa a Jesus é aquele que não confia em si mesmo. Vá comigo ao texto de Mateus 26, versos 31 a 35. Esse é o momento em que Pedro é avisado. O texto em que lemos é o momento em que acontece a negação. Mas Jesus aqui, no verso 31 do mesmo capítulo, está prevenindo Pedro, está avisando Pedro. Verso 31 do capítulo 26. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus amados, ao proferir essas palavras, Pedro estava demonstrando uma autoconfiança,
capaz de protegê-lo em qualquer situação. Ele confiou em si mesmo. Ele confiou em si mesmo. E disse: eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Jamais tomaria uma atitude dessa. Quando o advertiu, Pedro se encheu de si mesmo. Se encheu de si mesmo. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz, o sábio Salomão: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Salomão está dizendo que nós devemos confiar no Senhor com todo o nosso coração e não nos estribar, não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Para confessar a Jesus, não podemos confiar em nós mesmos. Não somos capazes por nós mesmos de confessá-lo. Precisamos do auxílio do Senhor, é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Somos falíveis, somos limitados e por isso precisamos confessar e confiar em Deus, o nosso Senhor. Quantas vezes deixamos que o nosso eu tome o lugar de destaque no nosso coração? Quantas vezes nos julgamos capazes de fazer isso ou aquilo? Entretanto, não podemos confiar em nós mesmos. Deus disse através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Bendito o homem, entretanto, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É o Senhor. Maldito aquele que confia no homem, inclusive aquele que confia em si mesmo. Pedro disse: eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para ir para a cruz. Quando Jesus lhe avisou da possibilidade de vir a negá-lo, Pedro disse: estou pronto. Ao invés de reconhecer a sua fraqueza, Pedro afirmou que estava pronto para perseverar. Não podemos achar que estamos prontos. Precisamos sempre contar com a graça de Deus sobre nós. É Ele quem nos prepara para as lutas e batalhas da vida, porque não podemos confiar em nós mesmos. E porque não podemos confiar em nós mesmos, nós precisamos vigiar e orar. Você está comigo ainda no capítulo 26 de Mateus? Versos 40. Agora Jesus está no jardim do Getsêmani. Jesus estava orando e voltando para os discípulos, diz o verso 40 do capítulo 26, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos esquecer que a nossa carne é fraca, meus irmãos. Ou seja, que temos uma natureza humana, pecaminosa, tendente ao erro. Em nós existe a vontade de acertar, de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, mas somos fracos, somos falíveis, somos limitados, por isso precisamos vigiar e orar. Precisamos vigiar e orar. Jesus pediu que seus discípulos vigiassem durante 1 hora de oração. Entretanto, quando acabou de orar, encontrou justamente Pedro, Tiago e João, seus amigos mais próximos, dormindo. Foi naquele momento de oração que Jesus se preparou para enfrentar tudo aquilo que ele certamente passaria: prisão, sofrimento, escárnio, julgamento, tortura, morte. Os discípulos também passariam por uma grande tribulação, por isso precisavam vigiar e orar, senão iriam vacilar como Pedro vacilou. Jesus tem encontrado você dormindo ou vigiando? Quantas vezes nós
dormindo ou vigiando, você tem sido encontrado pelo Senhor? Quantas vezes nós oramos e achamos que já oramos o suficiente? E aqui está o grande problema. Ore mais. E quando você achar que já orou o suficiente, ore mais. Gaste mais tempo com Deus. Gaste mais tempo com Deus. Vigie e ore. Jesus disse: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso você deve vigiar. Por isso eu devo vigiar. Devemos vigiar a porta dos nossos lábios para não falar aquilo que realmente vai entristecer o coração de Deus e o coração de muitas pessoas a quem podemos ofender e entristecer. Devemos vigiar o nosso coração. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, diz Provérbios capítulo 4. Precisamos vigiar o nosso caráter. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, pôde relatar a experiência que ele teve com Deus, quando ouviu Deus lhe dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que de boa vontade, disse o apóstolo, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando reconheço as minhas fraquezas, quando reconheço as minhas limitações, então tenho a oportunidade de ser fortalecido pelo Senhor. Outra recomendação que essa história nos ensina é a de não nos esquecermos da palavra de Deus. Volte comigo ao capítulo 26, verso 75. Lá no finalzinho do capítulo, diz assim, Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Veja o texto, Jesus avisou a Pedro que ele seria provado, que ele iria negá-lo. Pedro se esqueceu do aviso de Jesus. Quantas e quantas vezes também nos esquecemos dos avisos, das advertências de Jesus? Quantas vezes nos esquecemos da palavra de Jesus? O Senhor vem ao nosso encontro, ministra a sua palavra, compartilha as suas promessas e a gente se esquece. O povo de Israel se esqueceu de tantas advertências que Deus lhes anunciou por meio dos seus profetas, por meio da sua lei. Na minha leitura diária de ontem e hoje, estava lendo o finalzinho do segundo livro, de Reis, livro dos reis de Israel. Terminei hoje e amanhã, se Deus permitir, estarei entrando no primeiro livro das crônicas, dos mesmos reis de Israel e de Judá. E quando a gente chega ao final do capítulo, final do livro, do segundo livro de Reis, e a gente vê a deportação para a Babilônia, e o texto diz claramente, isso aconteceu porque o povo não atendeu a todas as advertências do Senhor por meio dos seus profetas. Quantas e quantas vezes Deus vem ao nosso encontro para nos advertir, para nos instruir, para nos dizer, não vá por aqui, não vá por ali, vá por aqui, para nos mostrar um caminho, e a gente se esquece. Deuteronômio, por exemplo, o 5º livro da Bíblia, que fala sobre os últimos discursos de Moisés, esse livro apresenta claramente as bênçãos e as maldições, ou seja, as consequências boas e más que viriam sobre o povo dependendo da escolha, da sua escolha em obedecer ou desobedecer a Deus. Se nós absorvêssemos pelo menos uma pequena parte do tanto
que Deus tem falado ao nosso coração, certamente teríamos melhores condições de enfrentar os desafios da vida. Infelizmente, nem sempre absorvemos aquilo que Deus tem falado. Não nos apropriamos, não tomamos posse das palavras do Senhor. Deus tem nos advertido porque deseja o nosso bem, porque deseja que sejamos firmes na sua palavra e nas suas promessas. Precisamos nos lembrar da palavra de Deus, pois pode ser que a nossa consciência nem sempre esteja afinada com os propósitos de Deus. Às vezes nos baseamos simplesmente na nossa consciência, mas nem sempre a nossa consciência está ajustada ao propósito de Deus. Às vezes estamos caminhando em uma direção enquanto Deus está indo em outra. Às vezes não percebemos que estamos nos afastando do Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes e não percebeu o que havia feito. Vejam só, irmãos, aqui o perigo. Ele negou a primeira vez e continuou tudo bem. Negou a segunda vez, continuou tudo bem. Negou a terceira vez, aí o galo cantou e ele se lembrou da palavra. E ele se lembrou. Só quando o galo cantou, ele acordou para a realidade daquilo que já havia feito. Já havia feito. A Bíblia nos ensina, em diversos momentos, através de várias histórias, esse perigo de termos a nossa consciência cauterizada pelo pecado, de tal forma que a gente não percebe. E a gente vai seguindo a nossa vida. Davi, por exemplo, adulterou com Betseba e ainda foi capaz de mandar matar o esposo dela para encobrir o seu pecado. Mas ele só acordou para a realidade 9 meses depois, quando a criança tinha nascido. E Deus mandou um profeta. Deus precisou mandar um profeta para ajudar Davi a ter consciência do seu erro, porque de outra forma ele ia continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Pedro negou que tivesse um relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus é forte o suficiente para nos manter firmes diante das provações? Muitas vezes vêm provações, nós enfrentamos provações, e o que sustenta a gente na hora da provação é o nosso relacionamento com Deus. Se nós o cultivamos, se nós mantemos firmes, nos mantemos firmes nesse relacionamento, ok, senão certamente será mais difícil. Não podemos esquecer que é esse relacionamento que fará a diferença na hora da provação, na hora em que formos confrontados com a possibilidade de negar que conhecemos Jesus, que temos uma experiência com Jesus. Quantas e quantas pessoas ao longo da história do cristianismo morreram simplesmente porque confessaram a Jesus. Morreram porque confessaram a Jesus. Naquela época, no primeiro século, muitas vezes os cristãos eram arguidos, eram interrogados e pediam que eles confessassem: César é Senhor. Se eles dissessem César é Senhor, tudo bem. Mas se eles se recusassem a dizer que César era o Senhor de suas vidas, porque para eles, para os romanos, César era um Deus, e afirmassem Jesus é Senhor, normalmente morriam. Normalmente morriam. E a gente pensa que isso está distante de nós. No ano passado nós celebramos o dia
ou o domingo da igreja perseguida, hoje eu recebi uma mensagem da Missão Portas Abertas falando sobre uma viúva, uma mulher cristã que ficou viúva, creio que com 26 anos de idade. Só que no mesmo ataque promovido por um grupo terrorista, em Camarões, ela não perdeu apenas o marido, ela perdeu também seus 2 filhos, e ela estava grávida. Então, de uma hora para outra, aquela família que está esperando um bebê chegar, o 3º filho da família chegar, se vê sem pai, sem os 2 filhos, e aquela mulher sozinha. Por quê? Por causa da sua fé em Jesus, porque ela resolveu não negar que conhecia Jesus, que tinha um relacionamento com Jesus. Não se esqueça da palavra de Jesus. Não se esqueça das advertências de Jesus. A palavra de Deus nos adverte para o nosso bem, nos adverte para que nos mantenhamos firmes no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Um outro detalhe importante para não negarmos a Jesus é segui-lo de perto. Sim, segui-lo de perto. Aqui eu vou precisar recorrer a Lucas. Você pode ir comigo a Lucas capítulo 22, verso 54. No momento em que Jesus é preso e levado até o sumo sacerdote, a partir daquele momento, como informa Lucas 22, 54, Pedro seguia de longe. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Seguia de longe. Nós não iremos confessar a Jesus como Senhor da nossa vida, seguindo-o de longe, apenas como um observador. Pedro estava nessa condição, simplesmente observando, caminhando de longe para ver o que ia acontecer ao seu Senhor. Ele não queria se comprometer. Ele não queria se comprometer. Esse tipo de acompanhamento não faz diferença na nossa vida. Quem segue de longe corre o risco de perder o rumo, de perder a direção, de se perder nos seus próprios caminhos. O discípulo é chamado, é convidado a seguir Jesus de perto. De perto. De tal forma que ele possa empoeirar os seus pés com a poeira que sai dos pés do Mestre. Porque ele está perto, ele não está longe, ele não é um mero observador do que está acontecendo. Ele está perto porque ele se compromete. Ele está perto porque ele está pronto realmente a ser crucificado com Cristo se for necessário, a morrer com Jesus. Para confessar a Jesus e não negá-lo, siga-o de perto, nunca de longe. Não seja um mero observador. Ande perto dele, comprometido com ele, vivendo cada dia segundo o propósito dele. Mas, se você está aí no capítulo 22 de Lucas, que é uma narrativa paralela à de Mateus, no verso 61, você vai observar o seguinte. Lucas 22, 61 a 62. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, saindo dali, chorou amargamente. Diz o texto: Jesus fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou para Pedro. Mais do que simplesmente olhar, Jesus fixou os olhos nele. O olhar do Senhor foi marcante. Da mesma forma como o Senhor está olhando para mim e para você.
O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar desconcertante. Deixou Pedro desconcertado. Seu olhar é revelador. Quando olhamos para o Senhor, enxergamos o nosso pecado, enxergamos o quanto nos afastamos de Deus. O seu olhar também é compassivo, porque quando olhamos para o Senhor, recebemos o perdão para os nossos pecados. Jesus olhou para ele e ele olhou para Jesus. E aí se lembrou da palavra de Jesus. E qual foi a atitude de Pedro? Saindo dali, chorou amargamente. Certo autor disse que o canto do galo e o olhar de Jesus fizeram Pedro reconhecer o seu fracasso. Ele não se desculpou como bem podia ter feito, afinal de contas, ele não agira pior do que os outros que haviam desertado do Senhor, que haviam abandonado o Senhor. Ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Todos o abandonaram. Então Pedro poderia simplesmente ter ido ao encontro de Jesus e ter se desculpado, ter simplesmente dado algumas desculpas perante ele. A verdade é que podemos até nos desculpar com o Senhor, mas o que Ele espera é que nos arrependamos dos nossos pecados. Havendo saído, chorou amargamente. Pedro saiu para chorar e depois daquele choro, a sua vida nunca mais foi a mesma. Jesus, no seu Sermão do Monte, disse que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, especialmente aqueles que choram quando reconhecem os seus pecados, quando reconhecem que são pecadores. Este mesmo Pedro, tão vacilante, a princípio, foi instrumento de Deus para a conversão de milhares de pessoas no início do movimento cristão. E como o Senhor, como o Espírito de Deus pôde usar um Pedro tão vacilante, porque ele chorou, porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu o seu fracasso e deixou Deus tratar a sua vida. Ele chorou e mudou de atitude. Deus espera da mesma forma que reconheçamos os nossos pecados, ainda que tenhamos que chorar, mas que mudemos de vida, mudemos de atitude. De acordo com a narrativa de Marcos 14, verso 72, diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Como precisamos cair em nós mesmos, cair na real, encarar a nossa realidade diante de Deus. Essa é uma expressão que nos faz lembrar do filho pródigo lá no chiqueiro. Diz a parábola que ele, disputando comida com os porcos, diz a Bíblia que ele caiu em si. Pedro também caiu em si. Como precisamos cair em nós mesmos, como precisamos fazer uma análise profunda da nossa vida. Deus espera que façamos um exame profundo do nosso coração. Talvez tenhamos que dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Podemos negar que conhecemos a Jesus com as nossas palavras e com as nossas ações, se as nossas palavras e as nossas ações não deixam evidências de que nós temos um relacionamento com Jesus ou que tivemos uma experiência genuína com Jesus. Podem até deixar evidências de que nós somos membros de uma igreja, mas se não deixarem evidências de que nós tivemos uma experiência com Jesus, nós estamos negando a Jesus. Verdade também que as nossas atitudes normalmente falam muito mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes, muitas vezes, impedem que as pessoas escutem as nossas palavras. Mudar de atitude é o desafio maior, mas o Senhor está conosco neste processo.
Não podemos prescindir da ajuda do Senhor, não podemos esquecer que é Ele mesmo quem está ao nosso lado para nos ajudar a mudar de vida. O mesmo Senhor que olhou para Pedro naquele dia, que fixou os seus olhos em Pedro, depois daqueles momentos de negação, o mesmo Senhor encontra o apóstolo Pedro e alguns outros discípulos na praia e lhe pergunta 3 vezes, como consta em João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Alguns autores dizem que para cada negação, uma afirmação. Se Pedro negou 3 vezes que amava e que conhecia a Jesus, agora ele precisava confessar 3 vezes que ele amava Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas de fato? E ali Pedro se entristeceu porque o Senhor repetiu aquela pergunta. No seu primeiro encontro com Jesus, após a sua negação, Pedro foi convidado a reafirmar o seu amor por Ele. Hoje o Senhor está convidando você a reafirmar o seu amor por Ele, a dizer que você está disposto a provar o seu amor por Ele. Ele já provou o seu amor por nós. O nosso Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova de amor foi o que Deus fez por mim e por você. Prova de amor é o que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia, confessando diante de todos que estiverem ao nosso redor, ao alcance da nossa influência, que nós o amamos e que Ele é o Senhor da nossa vida. As provas de amor, muitas vezes, são provas e provações que nos ajudam a provar que amamos alguém. As provas da vida também são oportunidades para fortalecermos não apenas o nosso amor pelo Senhor, mas a nossa fé. E aqui eu quero convidar você a ir comigo mais uma vez a Lucas. Lucas capítulo 22, você talvez esteja com a sua Bíblia aberta aí. Lucas 22, verso 31. No momento em que Jesus adverte a Pedro sobre a possibilidade de negá-lo, há uma observação interessantíssima aqui. Lucas 22, verso 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, roguei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Vejam que texto interessante, que palavra interessante de Jesus. O N. Cordeiro, no seu livro Peneirado, ele vai dizer o seguinte: todas as vezes que atravesso um tempo difícil na minha vida, eu gostaria muito que a peneiragem fosse opcional, que eu escolhesse ser peneirado ou não. Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirar você. Jesus diz aos discípulos que Satanás pediu, então, para peneirá-los, como se peneira o trigo no chão de um paiol, para separar os grãos bons dos grãos estragados. Jesus encoraja seus discípulos dizendo que havia orado por eles para que eles não viessem a desfalecer na sua fé. E esse autor vai dizer o seguinte: para mim essas palavras são muito desafiadoras, não são tranquilizadoras.
Eu gostaria que Jesus orasse para que as tentativas de Satanás fossem frustradas, ou então que Deus enviasse anjos para me socorrer. Mas orar para que a minha fé não desfaleça não parece tão tranquilizador. Ao orar dessa maneira, Jesus parece dar a entender que há uma boa possibilidade da minha fé vir a desfalecer. A verdadeira questão, então, não é se enfrentamos o fracasso ou não, é até que ponto saberemos enfrentá-lo. O modo de reagir aos desafios e às provações da nossa vida faz toda a diferença no mundo. O que você faz quando as coisas não acontecem como você planejou, como você gostaria que acontecesse? É fácil ficar preso a um ciclo repetitivo de programas em fase de refinamento e aguardar a próxima ferramenta ou modelo que promete resolver todos os problemas? Com o passar do tempo, a frustração, o isolamento e até a raiva podem instalar-se. Você se vê desejando continuamente uma reviravolta na sua vida, orando por ela, quer muito chegar à etapa seguinte, não importa a forma que ela tenha adquirido em sua mente. No entanto, por mais que você tente, aquela etapa parece nunca chegar. Não desista, não desista. Talvez você esteja atravessando tempos de peneiragem, e se reagir corretamente, esse período será muito importante para produzir uma grande colheita na sua vida. A peneiragem aumenta a fé, dando forças da qual necessitamos para a provação que está por vir. A Bíblia diz que há um motivo por trás dos desafios que enfrentamos, e o processo de peneiragem nos aperfeiçoa, revelando as nossas fraquezas, expondo a nossa autodependência e convidando-nos a termos mais fé em Deus e dependermos mais das suas promessas. Durante esse período, não devemos orar para não ser peneirados. Devemos orar para saber navegar ao longo do processo e, após termos sobrevivido, a nossa fé será ratificada, fortalecida, confirmada. A pessoa peneirada é alguém capaz, pela graça de Deus, de pensar profundamente em sua experiência e emergir do outro lado após o tempo de provação com um entendimento melhor daquilo que é mais importante. É alguém que foi testado, que provou ser capaz e amadureceu, que provou da graça de Deus sobre a sua vida e amadureceu. Jesus não diz a Pedro: eu orei por você para que você não passe por essa peneira. Ele não disse isso. Ele não disse: eu orei para que você tenha um grande livramento e não tenha que sofrer o que você vai sofrer. Ele não disse isso. Ele disse: eu orei para que a sua fé não desfaleça durante o tempo de peneiragem, em que você será peneirado, provado, testado. Que coisa extraordinária. Deus deseja nesta noite fortalecer a minha e a sua fé. Ele deseja que, apesar das duras provas, das peneiras pelas quais passamos, peneiras essas que revelam a nossa fragilidade, revelam aquilo que somos, a nossa fé seja fortalecida, que ela não seja enfraquecida. Reconheçamos as nossas limitações. Eu penso, meus irmãos, seriamente que naquele momento de advertência, em que Jesus disse: você vai me negar. Se Pedro dissesse a Jesus: Senhor, tu achas mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Se tu achas que eu sou capaz disso, por favor, ajuda-me na minha fraqueza.
Eu não quero te negar, eu não quero falhar. Eu não quero. Ajuda-me na minha fraqueza. Se Pedro tivesse dito isto, certamente, a história seria outra. Mas porque ele disse, não, Senhor, que isso? Isso jamais me acontecerá. Jamais vou viver isso, jamais vou passar por isso, jamais farei isso. Eu estou pronto para ir contigo até a cruz. Eu estou pronto para fazer qualquer coisa que prove o meu amor por ti. Justamente porque Pedro negou a sua fraqueza, ele acabou negando a Jesus. Quando nós confessamos a nossa fraqueza, temos melhores condições de confessar a Jesus. Você quer confessar a Jesus como Senhor da sua vida? Confie nele, não em si mesmo. Confie nele, não na sua capacidade. Confia no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento, diz Provérbios. Obedeça a sua ordem de vigiar e orar, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Em nós há aquela prontidão em obedecer, mas nós somos seres humanos, falíveis, fracos, sujeitos a fracassar. Não se esqueça da ordem do Senhor em vigiar. Não se esqueça também da palavra que Ele tem procurado ministrar ao seu coração. Não se esqueça das advertências do Senhor. Siga-o de perto, nunca de longe. Nunca de longe. Reconheça as suas falhas, os seus fracassos. Coloque todos eles diante do Senhor e peça ajuda dEle para mudar de atitude. Peça o seu auxílio para enfrentar a peneiragem, as provas, as dificuldades que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Você quer confessar a Jesus? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo nesse momento. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que já teve uma experiência com Jesus, eu quero convidar você para que no silêncio do seu coração você diga com toda a sua alma: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te conheço. E quero que os outros que estiverem ao meu redor também saibam que eu Te conheço. Quero viver para Ti, segundo o Teu propósito. E quero, Senhor, confessar as minhas fraquezas, porque eu não quero negar a Ti. Eu confesso que sou fraco, sou limitado, sou pequeno diante de tantos desafios. Talvez você se sinta sendo peneirado hoje, diante de tantas provas, tantas provações. O Senhor certamente deseja fortalecer a sua fé. Ele não quer deixar a sua fé desfalecer. Diga no fundo do seu coração: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Mestre. Tu és aquele que me guia. E peça a Deus forças para confessá-lo diante deste mundo que precisa tanto de Deus.